Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí iniciando o segundo trimestre de 2014 e neste trimestre nós estamos estudando aí nas revistas da CPAD com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é um pastor bastante conhecido nosso, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor em Parnamirim, Rio Grande do Norte, onde nós estivemos o ano passado ali com ele. Neste trimestre nós estaremos estudando as seguintes lições. Lição número 1, que é a lição de hoje, e deu dons aos homens. Lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Lição número 3, dons de revelação. Lição número 4, dons de poder. Lição número 5, dons de elocução. Lição número 6, o ministério de apóstolo. Lição número 7, o ministério de profeta. Lição número 8, o ministério de evangelista. Lição número 9, o ministério de pastor. Lição número 10, o ministério de mestre ou doutor. Lição número 11, o presbítero, bispo ou ancião. Lição número 12, o diaconato. Lição número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Então, neste trimestre, nós estaremos estudando aí os dons espirituais e nós vamos estudar também os dons ministeriais. Além disso, nós estaremos estudando o que nós chamamos de dons de serviço. Na verdade, nós estaremos estudando os dons dados por Deus. Então, nós vamos, na verdade, fazer uma divisão entre os dons dados por Deus Pai, os dons dados por Deus Filho, Jesus Cristo, os dons dados por Deus Espírito Santo. Então, mesmo Deus e três pessoas. Então, cada pessoa, ele direciona dons aos homens. Ele capacita os homens com dons. Ele equipa os homens com dons. Ou seja, equipa a sua igreja, né? Deus vem equipando a igreja, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então ele equipa para participarem da sua obra aqui na terra. E funciona assim: você entra numa batalha, então você precisa de armas, de equipamentos para entrar na batalha. E quanto mais você entra na batalha, mais para frente vai chegando, lá na frente está o quê? O inimigo. Você vai chegando mais perto do inimigo. E quanto mais você chega mais perto do inimigo, mais você necessita de armas, de equipamentos para lutar e vencer essa guerra. Agora, se você vai chegar mais para perto do inimigo, você precisa estar mais perto de Deus, porque quem te dá armas para vencer essa guerra é Deus. Então você precisa de maior intimidade com Deus à medida que vai avançando para perto do inimigo, para derrotar o inimigo, as suas forças malignas. Então é assim que funciona. Então você precisa de equipamento, mas para receber o equipamento você precisa de maior intimidade com Deus. Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas avançam na guerra, mas não avançam na intimidade com Deus e acabam perdendo a guerra, ou acabam dando espaço para o inimigo na sua vida, porque não se aproximaram mais de Deus, embora tenham avançado na guerra espiritual. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado, porque à medida que você vai avançando, você tem que se lembrar: a oração, ela não pode diminuir na sua vida, ela tem que aumentar. O estudo da palavra de Deus não pode diminuir, ele tem que aumentar. O jejum não pode sumir da sua vida,
Você tem que passar a jejuar mais. Então veja só, o que acontece na prática que nós temos visto é isso. As pessoas vão avançando, mas eles estão regredindo na oração, no estudo da palavra de Deus, no jejum. Então quais são os nomes aí, então, desses equipamentos, dessas armas? Exatamente são esses dons. Tem os dons de Deus Pai, que nós podemos chamar os dons de serviço, né? Então aí nesses dons nós podemos dar exemplo aí, governos, né? Aí o auxílio, a ajuda aos necessitados, a exercer a misericórdia, então aconselhamento, tudo isso faz parte desse equipamento que vem de Deus Pai para a sua obra, para os seus obreiros, para o seu povo em geral. Então Deus usa as pessoas para fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa secretaria, ela tem uma sabedoria de Deus para trabalhar numa secretaria da igreja. Ela precisa desse dom dado por Deus. Não é apenas ele ter essa capacidade humana, ele precisa de uma capacitação sobrenatural, vem de Deus. Então, vem os dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4, de 11 em diante. Então fala ali de apóstolo, né? Fala de profeta, de evangelista, fala ali de pastor, fala ali de mestre. Então são ministérios, são pessoas que Jesus escolhe e dá à igreja. Então são ministros. Então vem aí depois o que? Os dons espirituais, que são dons do Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que vem capacitando, dando dons espirituais para que todos os crentes possam fazer a obra de Deus. Esses dons capacitam a todos, tanto os que são ministros, como aqueles que estão no governo da igreja, como aqueles que estão também fazendo a obra de Deus em geral, todo o povo, todos. O apóstolo Paulo diz, olha, todos podeis profetizar. Então, referindo-se aqui, a que todos na igreja deveriam ter um dom do Espírito Santo em operação na sua vida. Porque todos deveriam estar fazendo a obra de Deus. Todos têm necessidade de equipamentos, de armas para fazer a obra de Deus. Estudando aí a vida do apóstolo Paulo, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo, ele tinha ali os 9 dons espirituais operando na sua vida. Todos nós podemos chegar a isso? Podemos, desde que nós nos entreguemos totalmente nas mãos de Deus para sermos usados por Deus. O segredo é simples, é desejar e acreditar. Tudo com Deus é assim, é pela fé. Você acredita, você deseja, você vai fazer a obra de Deus e você ministra sobre as pessoas. E isso tudo depende de quê? Depende do fruto do Espírito na sua vida e principalmente de uma qualidade do fruto do Espírito que chama-se amor. Tudo começa do amor. A partir do amor, você vai desenvolver então toda essa capacitação que vem do Espírito Santo, que vem de Jesus, que vem de Deus Pai, que vem para nós fazermos a obra de Deus. Mas tudo nasce através do amor. E o amor, esse amor que é necessário para fazer isso, vem de Deus. O amor que nos constrange, o amor de Deus. Nós olhando para o amor que Deus tem para conosco, que Ele dá a vida do seu próprio Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, então Ele prova que nos ama. Agora precisa que nós provemos que o amamos também. E para amar a Deus, nós precisamos também amar os irmãos. Precisamos amar também as pessoas que estão lá no mundo caídas, sem Deus, sem paz, sem salvação. E para ajudar a todas essas pessoas, tanto as que estão na igreja como as que estão lá no mundo, nós precisamos amá-las e precisamos então buscar esses dons. Porque tão poucos dons existem na igreja hoje em operação? Porque tão poucas pessoas, tão poucos crentes são usados com dons? Porque falta amor, falta o desejo de ajudar as pessoas.
falta aquele desejo. Você vê um enfermo e você ter desejo que ele seja curado. Você vê um aleijado e ter o desejo que ele ande. Você vê alguém que morreu e vê a necessidade daquela família, daquela pessoa, você tem o desejo que aquela pessoa ressuscite. Vai fazer também que nós desejemos o quê? Lutar contra o inimigo que causa esses males às pessoas. E Deus vai fazer o quê? Vai nos capacitar para esta guerra. Agora veja bem, todos esses dons são de Deus, são vindos de Deus. Nós não estamos falando aqui de dons naturais. Por exemplo, alguém nasce com um dom natural para tocar um instrumento. Alguém nasce com um dom natural de saber pregar, de saber aí fazer um discurso. Alguém nasce com um dom especial aí de saber construir as coisas. Então, é um dom natural da pessoa. Agora, nós estamos falando aqui de dons sobrenaturais. É isso que nós vamos estudar neste trimestre. São dons sobrenaturais. São dons vindos diretamente de Deus para nós. É uma escolha soberana de Deus. É pela graça de Deus, não é por merecimento. Não quer dizer que essa pessoa é melhor do que os outros, que merece mais, nada disso. A pessoa precisa o quê? Desejar fazer a obra de Deus, acreditar que pode ser usado por Deus e precisa amar a Deus e amar as pessoas para fazer isso. Só isso, não precisa de fazer mais nada. É tudo pela graça e misericórdia de Deus. Então esses dons não vão dizer de repente que alguém é maior do que o outro, é melhor do que o outro. Não, porque tudo é pela graça de Deus. Deus dá sem merecimento. Nós devemos saber, os dons do Espírito Santo são para toda a igreja, todas as pessoas, todos os salvos devem e precisam buscar isso na vida deles, todos. Agora, os dons de Deus Pai são pessoas que Deus coloca na igreja para fazer o trabalho, o serviço da igreja em geral. Então, não são todos que vão ser chamados para liderar, para estar num trabalho de maior relevância. Porque para Deus, desde ali o porteiro da igreja até o pastor, todos são iguais diante de Deus. Agora, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. E Deus vai usar cada um naquilo que é necessário. Então, são pessoas que Deus vai usar. Agora, existem as pessoas específicas que são escolhidas por Jesus Cristo para governar a igreja. Existem as pessoas específicas escolhidas por Jesus Cristo que vão ter uma autoridade dentro da igreja para fazer com que a obra de Deus se desenvolva, fazer com que os crentes sejam edificados, consolados, exortados, fazer com que os crentes cresçam espiritualmente. Então são pessoas chamadas, direcionadas pelo próprio Jesus Cristo. E aí não são todos na igreja que são aí escolhidos para isso. Todos são chamados para fazer a obra de Deus. Agora, nem todos são escolhidos por Jesus para terem aí uma função ministerial dentro da igreja. Então, todas essas funções são espirituais? São dons espirituais? São. Agora, todos, tanto aqueles que Deus Pai chama para fazer a sua obra, como aqueles que Jesus escolhe para os ministérios, todos devem e precisam buscar os dons do Espírito Santo nas suas vidas. Todos devem ter a confirmação desse chamado, dessa escolha, tanto de Deus Pai como de Jesus Cristo, para fazer a obra de Deus. Veja bem, o problema que acontece muitas vezes é que a pessoa ela está exercendo a sua função na igreja, mas ela não busca a comunhão com o Espírito Santo.